Bom dia, bem-vindos à Saber Viver Lisboa TV. E hoje vamos falar, ou melhor, refletir sobre a intervenção social e o seu papel na qualidade de vida dos idosos. O ponto de partida é uma obra lançada recentemente, cujo título é Serviço Social no Envelhecimento. Como tal, estamos com a senhora professora Maria Irene de Carvalho, que é a coordenadora desta obra. Senhora professora, muito obrigada por nos ter recebido aqui na Lidl. Obrigada, bom dia. Bom dia. Pelo convite para estar presente e falar sobre Nós o envelhecimento. Nós agradecemos, senhora professora, porque esta área é de facto uma área premente na nossa sociedade, sobretudo num contexto em que é imperativo refletir sobre as melhores estratégias sociais para chegar aos idosos, para incrementar de facto a sua qualidade de vida. Senhora professora, eu sei que, portanto, é coordenadora desta obra, Serviço Social no Envelhecimento, muito embora também seja investigadora, seja professora, nomeadamente do mestrado em Gerontologia na Universidade Lusófona, é verdade? Exato. Portanto, conta já com uma vasta área, não só na prática como assistente social, que também é, como também na investigação, na academia. Portanto, domina o estado da arte, versando sobre estas questões mais de intervenção social na gerontologia. Senhora professora, em primeiro lugar, e fazendo o enfoque na obra, portanto, Serviço Social no Envelhecimento, como é que surgiu esta ideia, de facto, de criar um corpus teórico versando sobre esta relevância do serviço social no incremento da qualidade de vida dos idosos? Então, esta preocupação surgiu de duas questões fundamentais. A primeira tem a ver com a história desta profissão, que é do serviço social ou dos assistentes sociais, na área do envelhecimento e da intervenção com o grupo das pessoas idosas. Sim. Portanto, tradicionalmente, os profissionais de serviço social são, ou eram e são, aqueles que estão mais diretamente ligados portanto, no mundo real, no fundo, com as pessoas mais idosas. Portanto, e têm uma experiência substantiva nesta área. E esta experiência não estava ainda sistematizada, colocada, portanto, teorizada de alguma forma. São experiências muito ricas, mas depois nós queremos evidenciar aquilo que se faz nesta área e depois não existe nada escrito. Então, esta preocupação surgiu, de escrever o livro, surgiu dessa necessidade de evidenciar a intervenção do serviço social nesta área, portanto, dos profissionais de serviço social nesta área. Não só em termos de intervenção, mas também em termos do próprio conhecimento das realidades, não é, concretas, porque no fundo são estes profissionais que vão à casa das pessoas, estão no direto, não é, conhecem as famílias, conhecem a multiplicidade de problemas, porque no mundo das pessoas mais idosas é isso mesmo, é um mundo complexo, com muitas dimensões, muitas variáveis, não é, porque é um grupo muito heterogéneo, não é... É diferente, não é uniforme. Exato, é diferente talvez das crianças, em que para já há também mais pesquisa sobre esta área e mais explicações, digamos, do desenvolvimento. Mas no caso das pessoas mais idosas, já são cidadãos, são pessoas, não é? São adultos. E, portanto, há uma complexidade e requer um saber muito específico também da intervenção, também não só para defendermos os direitos das pessoas idosas e não infantilizarmos os idosos, e muitas vezes as pessoas têm muito os profissionais de dizer trabalhar com idosos é trabalhar com as crianças. Não é a mesma coisa. Não é recrasso. Os adultos não são, para já, têm direitos, não é? Claro. E as crianças também, mas de alguma forma, portanto, há um processo de desenvolvimento que é preciso investir. E no caso dos idosos é preciso investir noutras dimensões, nomeadamente na promoção e na defesa da qualidade de vida, na sua autonomia, na participação, combater o agismo, digamos, a discriminação pela idade, que há muito. No outro dia, uma colega minha que tinha 40 anos candidatou-se a um emprego e disseram que ela era muito velha já era velha para a função. Portanto, nós hoje estamos nesta sociedade muito discriminatória, muito categoriza as pessoas e, portanto, rotula, classifica, e os idosos classificam-os muitas vezes negativamente. Portanto, era aí que eu queria chegar, portanto, de uma forma depreciativa. Coloca os idosos todos num saco, uma espécie de
uma prateleira, um buraco, ficam ali, não é? ficam ali confinados como se eles fossem todos da mesma forma. Claro que com as pessoas idosas há uma fragilidade acrescida, porque de alguma forma há a questão da saída do mercado de trabalho, há a questão da necessidade muitas vezes de atenção, mais integração nas redes, mais cuidados, etc. Mas as pessoas mais idosas, digamos, trabalhar com estas pessoas é desafiante, também é um desafio, mas também requer profissionais qualificados, profissionais atentos a estas mudanças de vida hoje, porque as pessoas, os nossos avós, portanto, que têm hoje 90 anos, têm necessidades talvez distintas das pessoas que têm hoje 65 anos, que se reformam, que têm trajetórias de vida muito diferentes, experiências de vida muito diferentes, que é aquilo que às vezes se diz, que portanto, a nossa geração, não é? Às vezes diz assim, com a crise as pessoas têm que comer sopa e comer um pãozinho com manteiga. Bom, mas nós já experienciamos outras coisas, não é? Isso já não é satisfatório, não é? Já queremos já temos outras necessidades. E no caso das pessoas idosas isso também acontece. E portanto o livro saiu dessa necessidade. E também para evidenciar uma profissão, para responder a uma necessidade. Também surgiu devido a um desafio aqui da editora Lidl. Portanto, nós temos trabalhado numa coleção de livros sobre o serviço social, foi feito esse, digamos, investimento. Saiu, portanto, este livro faz parte de uma coleção que é uma trilogia, enfim, de 3 livros. O primeiro foi o serviço social na saúde, porque era uma área também pouco estudada e pouco sistematizada. Os assistentes sociais têm uma ligação muito grande com a área da saúde, porque a nossa profissão surgiu nessa relação muito próxima, não é? Sim. Portanto, nós, quando surgimos como profissão, no início do século XX, vamos lá, estávamos muito próximos dos enfermeiros, portanto, era quase os enfermeiros comunitários, digamos assim. Depois as profissões diferenciaram-se, portanto, uns mais medicalizaram-se de alguma forma, outros mais agarraram na dimensão mais social e separaram-se, mas nós temos uma relação muito próxima com a saúde e, portanto, investiu-se muito nessa área e o livro teve muito sucesso. Nesta segunda obra, que pertence a essa coleção, investiu-se mais no envelhecimento porque é uma área que se destaca. Depois haverá uma outra obra que será sobre as famílias, que também é uma área muito importante. No fundo atravessa todas as problemáticas, não é? As crianças, os jovens, os idosos, enfim, os deficientes e portanto, as outras áreas de intervenção e de profissão. E, portanto, essa é a importância, o livro surgiu por causa disso, não é? Por causa desses imperativos. Desses imperativos. Exato. Senhora Professora Maria, e no que concerne, de facto, aos principais temas que o livro, de facto, aborda? Sabemos que a dinâmica social é heterogénea, é complexa. No que toca concretamente a esta questão mais gerontológica, no fundo, quais são os temas mais abordados? Exato. Então, o livro trata de temas que são alguns tradicionais, da intervenção, da metodologia de intervenção com as pessoas idosas, mas também de outros temas que são inovadores, que de alguma forma procurou-se enfatizar algumas áreas que não estão ainda muito trabalhadas. Sim. Nomeadamente a área dos deficientes, portanto, os deficientes idosos, que é uma área que está um pouco esquecida, que hoje se está a evidenciar, porque os deficientes há alguns anos não tinham, a esperança de vida era menor. Hoje uma pessoa com deficiência pode envelhecer também, portanto tem as condições para envelhecer de igual modo como as outras pessoas ditas normais, não é? Entre aspas, sim. Portanto sem deficiência, queria dizer. E portanto o livro destacou, eu procurei destacar essa área muito importante na área do envelhecimento. Depois fala de uma questão que é sobre a urbanização do envelhecimento, que é no fundo das cidades envelhecidas, portanto que hoje em dia, sobretudo os núcleos urbanos, os centros urbanos, para além de estarem despovoados, a população que reside nesses núcleos urbanos é muito envelhecida. A parte antiga de Lisboa? Sobretudo a parte antiga de Lisboa. E destaca, no fundo, essa questão das cidades terem que se adaptar a essa nova realidade. Portanto, não ser as pessoas que têm que se adaptar à cidade, mas a cidade ter que se adaptar, nomeadamente na acessibilidade,
enfim, no ir de encontro, no criar redes de suporte, no fundo, e de intergeracionalidade, colocar as famílias com filhos jovens a viver também ao lado das pessoas mais velhas. Portanto, espera-se que, de modo a não guetizar também os idosos, no fundo isso é um dos problemas atuais, é a guetização da sociedade, por os jovens na periferia e as pessoas mais velhas no centro. Muitas vezes, e hoje em dia, as aldeias também já estão muito despovoadas e criam-se respostas como as aldeias lar, etc. Portanto, essas ideias, apesar de serem interessantes, hoje em dia espera-se que, digamos, a tendência internacional é que haja uma sociedade intergeracional, ou seja, que as gerações convivam umas com as outras, não quer dizer na mesma casa, não é pôr as pessoas na mesma casa, mas pelo menos no mesmo espaço territorial em que possa haver, as pessoas possam, os idosos sair, ir ao café e conviver, enfim, por exemplo, conviver com outras gerações mais velhas. Também não é pôr os jovens nos lares, não é isso, mas de alguma forma criar redes de entreajuda, de voluntariado, enfim, de outras hipóteses para que as pessoas idosas não fiquem marginalizadas e não fiquem sós, e no fim estas sociedades mais envelhecidas e que têm este problema não se tornem, digamos, em vez de apoiar os idosos e satisfazer as suas necessidades, que essa é a finalidade, se tornem realmente, criam um problema social. No fundo, temos idosos e cuidar de idosos, e isso não é aquilo que é, exato, não é o desejável. Depois, o livro trata de um outro tema que é sobre o HIV-Sida, portanto a sexualidade nos idosos. Nós às vezes pensamos que os idosos são seres assexuados, são seres que não têm os mesmos direitos que os outros, mas isso não é verdade. Portanto, as pessoas mais velhas são pessoas como as outras e muitas vezes até têm mais atividade sexual que os outros, porque têm mais tempo para estar uns com os outros e, portanto, no fundo, a prevenção dos comportamentos de risco é hoje também uma preocupação, que, por exemplo, os casos do HIV-Sida nos idosos estão, digamos, sinalizados, estão a aumentar, e isso depois traz também problemas em termos do acompanhamento dessas pessoas e ainda as marginalizantes. Depois temos outras questões como a imigração, os imigrantes idosos, que no fundo os imigrantes são um grupo muito excluído, portanto que às vezes está à margem da sociedade, e no caso dos idosos isso tem mais, essa discriminação é muito mais visível, porque muitas vezes esses imigrantes, que no caso português são mais africanos, ou cabo-verdianos, angolanos, são clientes, etc., eles muitas vezes nem têm acesso aos serviços. Portanto, eles pouco frequentam os centros de dia, os lares de idosos, etc., e nós não sabemos muito bem onde é que eles estão, quem é que cuida deles, etc. Não há uma base de referenciação. Exato. Não sabemos se eles vão para o seu país, se ficam cá, muitos ficam cá, andam no país deles e se ficam, portanto, no nosso país, para terem acesso a algumas condições de saúde, ainda que não sejam as ideais, não é para todos, mas de alguma forma é mais favorável que no país deles e, portanto, tirando isso, nós não sabemos quem é que dá apoio a estas pessoas. Depois, trata também de assuntos como o empowerment, a participação, as políticas e também de uma perspectiva crítica, porque isso também é importante. Portanto, nós sabemos que hoje o grupo das pessoas idosas é aquele, apesar de nós termos políticas que não são assim muito extensivas, digamos, muito substantivas, o grupo das pessoas idosas é aquele que as políticas ainda é mais favorável. Portanto, é o grupo que tem mais políticas, são as pessoas idosas. E o que acontece é que essas políticas hoje também estão a ser postas em causa. Porque com a crise, não é só no nosso país, mas em toda a Europa e também nos países que estão a passar por estas circunstâncias mais de recessão, as pessoas mais idosas estão a ver cortados os seus direitos no acesso a determinados serviços, não só serviços e reformas e complementos, etc.
e isto também é comum noutros países. Então o livro também traz esses exemplos de outros países, que neste caso é o Reino Unido, no fundo, que nós às vezes vemos como um exemplo de políticas a seguir, digamos assim, que é um modelo, digamos, para os outros países, e no fundo também para nos alertar que aquilo que está a ser feito nesse país, que no fundo é liberalizar os serviços, fazer um bocadinho aquilo que é o utilizador-pagador, portanto se se necessita de cuidados, tem de pagar por eles, portanto responsabilizar as pessoas, e isso no fundo é a tendência que hoje está a ser seguida nos países e, portanto, nomeadamente essa autora, que é inglesa, critica muito essas medidas, porque no fundo ela diz, bom, tira-se da saúde, diz assim, a saúde não quer pagar, a segurança social não quer pagar, e ela pergunta, bom, mas então quem é que vai pagar? O dinheiro é de quem? É de nós todos, nós é que pagamos impostos. Então o contribuinte quer, digamos, também contribuir, mas de alguma forma também ter o benefício digamos, do contributo e usufruir desse investimento que fez. E então, de alguma forma, há essa dimensão mais crítica. E depois há experiências, também outra experiência espanhola sobre a participação dos idosos, nomeadamente em programas de teleassistência, porque são programas que também existem aqui em Portugal. As novas tecnologias, e que às vezes esquece que essas tecnologias também são formas de participação das pessoas. Portanto, não é só para a pessoa, quando tem um problema de saúde, ligar para alguém, mas é para interagir, integrar-se, participar, não é? Dizer o que pensa, o que é que sente, o que é que necessita, e, portanto, de alguma forma, ter visibilidade também na sociedade, que é isso que se espera. Okay. Senhora Professora, falou-me há pouco e bem sobre a importância da inter e da multidisciplinaridade, portanto, no que concerne, de facto, à intervenção social com idosos. Eu sei que, de alguma forma, está refletida na própria autoria do livro. Exato. Serviço Social no Envelhecimento. Então, Exatamente. gostaria de ouvir um pouco acerca, de facto, da importância da multi e da interdisciplinaridade no âmbito do livro que coordena, Serviço Social no Envelhecimento. Exato. Como eu disse no início, portanto, este grupo é muito heterogéneo. Tem múltiplas necessidades. Portanto, nós temos pessoas que têm trajetórias de vida mais diferenciadas, mas que também não têm família, etc. Portanto, há diferenças, mas depois há muitas semelhanças e diferenças, não é, neste grupo. O que acontece é que, dada a complexidade destas realidades, não basta ver um profissional que trabalhe com este grupo. Portanto, não basta só assistentes sociais a trabalhar com este grupo. É preciso equipas preparadas para intervir nesta área. Portanto, equipas compostas quer por profissionais da área social, da área da psicologia, da área da fisiatria, da área da sociologia, da área da medicina, da área da enfermagem, que trabalhem em conjunto, porque as necessidades são multidimensionais. E, portanto, o que é importante é que as instituições, portanto, muitas das instituições, sobretudo de solidariedade social, porque são elas que têm mais de 80% do trabalho com as pessoas mais idosas, muitas vezes não trabalham só com um profissional. Portanto, há um coordenador, depois há uma equipa de ajudantes familiares ou de outros profissionais e falta-lhe outras visões dos problemas. E depois o que acontece é que os serviços é aquilo que se chama pobres para o pobre. Digamos, são serviços que muitas vezes só se consegue dar a alimentação ou fazer a higiene ou muitas vezes nos lares ter uma percentagem mínima de serviços de animação e de cuidados, mas não tem atenção muitas vezes à especificidade das pessoas todas. E no caso, agora lembrei-me que a realidade agora, o que se destaca em todos os países europeus tem preocupação, no fundo, as demências nos idosos. Ora, para trabalhar nessa área das demências é preciso mesmo exige, não é? E requer essa multidimensionalidade. Portanto, a análise dos médicos, dos fisioterapeutas, dos terapeutas, dos animadores, da parte social, da parte psicológica, etc. E de outros, do meio, não é? Também da acessibilidade e de tudo isso. E, portanto, o trabalho, portanto, o livro também destaca essa necessidade de se trabalhar de uma forma integrada. Sim.
com vários profissionais. Portanto, isso é a multidisciplinaridade. Oriundos de áreas diversas? De áreas diversas. Contudo, essa intervenção com os idosos requer também, ou para além disso, de várias pessoas a trabalhar em conjunto, requer uma outra componente, uma outra interligação. Ou seja, em que as pessoas trabalhem juntas, mas trabalhem juntas em função de um objetivo comum, que é o bem-estar das pessoas. Portanto, não trabalhar um para cada lado, mas trabalhar em função daquilo que é o verdadeiro sentido da intervenção social, que é sempre o bem-estar das pessoas. E isso exige interdisciplinaridade, ou seja, que de alguma forma que se construa um saber comum, gerontológico, digamos assim, que atravesse essas profissões todas, no fundo. Portanto, esse saber intervir nesta área, enfim, com o grupo das pessoas idosas, no fundo. Senhora professora, no que diz respeito, de facto, aos principais resultados decorrentes desta investigação em particular, assim, o que é que lhe parece que deve ser mencionado no âmbito deste encontro? Portanto, os resultados empíricos, neste caso. Exato. Pronto, o livro, acerca do livro. Sim, portanto, o livro, eu trabalho com, portanto, oriento teses de mestrado, portanto, investigações dos alunos nesta área. E deparava-me com um problema que era, quando eles faziam a revisão da literatura, digamos, o estado da arte, não é, como se costuma dizer, a confusão, portanto, nesta área há muito, portanto, o psicólogo tem uma abordagem de envelhecimento, o médico tem outra, o enfermeiro tem outra, e quando eles iam fazer, digamos, a compreensão desta realidade, muitas vezes aquilo era tão confuso, porque cada um dizia uma coisa e parece que não se achava o fio condutor. Então, afinal, onde é que nós estamos? Qual é a sua ideia, etc. Portanto, este livro também tem esse fio condutor. Esse fio condutor procurou-se, de alguma forma, fazer uma revisão da literatura, uma literatura que fosse adequada e compreensível, digamos, ao estado de conhecimento sobre o envelhecimento na atualidade e, sobretudo, em Portugal. Portanto, procurou-se ver quais eram os investigadores, quais as preocupações com a pesquisa, quem é que fala sobre o quê, quem é que sabe sobre o quê, e de alguma forma isso é útil, ou foi útil para compreender, digamos, também em termos contextuais do nosso país, as nossas preocupações em termos de envelhecimento. Portanto, o que é que nós nos preocupamos? Muitas vezes preocupamos temos uma visão, às vezes, do envelhecimento muito ligado à patologia, digamos, o envelhecimento patológico, e preocupamos muito com isso. E muitas vezes descuramos o outro lado, que é o envelhecimento como algo que é normal, que faz parte do ciclo de vida. E, portanto, o livro também destaca isso, evidenciar que o envelhecimento tem que ser visto como um processo que faz parte do ciclo de vida. Hoje nós estamos aqui, mas há de haver um dia que nós vamos chegar lá, não é? Isso é bom, não é? É uma conquista, no fundo, o envelhecimento como uma conquista das sociedades mais evoluídas, não é? Porque isso é mais comum, que diz respeito ao desenvolvimento das sociedades, ao usufruto dos cuidados de saúde, cuidados sociais, ao bem-estar, no fundo. O livro destaca isso. Portanto, e a investigação hoje vai muito nesse sentido. Portanto, envelhecimento, saúde, desenvolvimento das sociedades, participação, redes de suporte. Há pouco nós estávamos a falar da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade, mas não se consegue fazer isso sem haver trabalho em rede. Portanto, as instituições a trabalhar em rede, umas com as outras. E muitas vezes as instituições estão de costas voltadas. Por exemplo, a saúde está de costas voltadas para a segurança social, para o social, para as instituições sociais, e isso não promove a interligação, não promove esse trabalho em prol do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas. Não é? Por exemplo, às vezes nós podemos ter uma pessoa idosa no hospital que está à espera tem alta, não é? Não tem sítio para, a casa não tem condições, não há vaga, não é? E a saúde dizem, pronto, eles ali é que têm a culpa porque não abrem vagas para estas pessoas que saem daqui. Bom, mas os culpados somos todos nós. Portanto, também essa ideia de que nós somos responsáveis também por isto. Portanto, não é só as instituições, somos todos nós temos que ser mais participativos e reivindicar
aspas. Não é, reivindicar também se faz de muita forma, não é necessário andar na rua com os cartazes, etc. Isso também é importante. Mas, digamos, tomar consciência que um dia nós vamos necessitar desses cuidados e um dia isso vai nos acontecer a nós, invariavelmente, não é? Porque nós um dia vamos chegar ao fim, no fundo. Os cuidados, necessitamos de cuidados de fim de vida. Sim, sim, sim. Não é paliativos, cuidados de fim chegamos a visão começa a ficar turva, não vamos ouvir muito bem, vamos ficar com menos mobilidade nos músculos, vamos ter mais tendência às quedas, vamos necessitar de sapatos rasos, vamos necessitar de passeios que não tenham buracos. Portanto, é algo que... É inerente à condição humana. Exato, é algo que diz respeito a todos nós e que nós temos, de alguma forma, exigir condições para que as pessoas que vivam estas circunstâncias atuais se realizem, portanto, possam exercitar as suas competências de uma forma mais proativa e depois, e isso diz respeito a todos nós, no fundo, é um pouco por aí. Por isso o papel também determinante das famílias, não é? Exato. Enquanto célula da família, enquanto célula base da sociedade, para dar o exemplo e cuidar dos seus idosos. E protegê-los, no fundo. Portanto, compete também aos membros da família proteger e até defender os seus direitos. Portanto, proteger no sentido de... E proteger-se a ela própria, dizer, bom, eu tenho uma pessoa, também preciso de ajuda. Pronto, a questão hoje em dia, portanto, o livro também fala disso, que há um pouco esqueci de dizer, dos cuidados aos familiares. Portanto, hoje isso também é uma questão quase internacional, de que as pessoas que... A maior parte dos idosos é cuidado pelas famílias. Só cerca de 15% das pessoas mais velhas é que têm cuidados das instituições. Portanto, não são... Não é a maioria. Não é a maioria. Nós às vezes vivem sozinhos, vivem nos lares. Bom, não é a maioria. A maioria vive em casa, às vezes sozinho, sim. Outras vezes vive com o cônjuge também já mais velho, mas sobretudo vive com os familiares. Sim. O que é que acontece hoje? Hoje os familiares também precisam de ajuda. E de ajuda para cuidar das pessoas mais velhas. Tem associações de apoio aos familiares. Aos familiares. Alzheimer. Exatamente. E outros. Os familiares precisam do descanso ao cuidador, precisam de alguém. Muitas vezes os familiares, quando existe, por exemplo, a pessoa idosa tem uma doença. Ora, essa familiar nunca teve essa experiência de cuidar de uma pessoa doente. Então ela também precisa de ter alguém que explique como é que se faz. E isso muitas vezes não é feito. Aqui em Portugal temos pouco essa cultura de investir na formação dos cuidadores. Portanto, existiram programas, mas agora já nem existem. É uma lacuna. É uma grande lacuna. Portanto, eles precisam de... No fundo, os familiares tornam-se quase utentes. E, portanto, para eles se tornarem recursos para o familiar, eles têm primeiro também ter ajuda para isso. Claro. E isso também, o livro trata disso e fala sobre isso. Portanto, uma investigação que foi feita por uma autora em duas áreas muito importantes, que foram os AVCs, portanto as pessoas têm um AVC, que são doenças incapacitantes que são, enfim, que ninguém está à espera que isso aconteça, não é? São doenças que hoje nós estamos aqui, amanhã ou daqui a pouco podemos ter um AVC, enfim, esperemos que não é? ninguém espera isso, ninguém quer isso, mas acontece. O AVC é as doenças mais mortais que existem. E depois as doenças degenerativas, como as demências, as doenças de Alzheimer e Parkinson, que são também problemas que ninguém está habituado a lidar com essas situações. Ainda ontem deu uma reportagem na TVI versando de facto sobre os desafios que as famílias do doente de Alzheimer enfrentam, não é, no seu dia-a-dia. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu cuidei do meu pai, portanto os nossos pais dizem assim, mas eu cuidei da minha mãe e cuidei do meu pai. Bom, mas há uns anos atrás a longevidade não era tanta, portanto, o pai, se calhar ele morreu com 79, morreu com 80 anos até, mas hoje há pessoas que vivem até aos 100, portanto 90 e tal e 100 anos, não é? E portanto temos mais de 30 anos de vida, não é? No fundo, de sobrevida, e isso traz invariavelmente o aumento das doenças degenerativas. Portanto, as pessoas vão se esquecendo. Ainda ontem, por acaso foi um funeral de uma tia e estava
uma tia, outra minha, que tem 90 e tal anos, e a filha dizia que ela falava muito bem, mas depois disse assim, olha lá, tu sabes da minha mãe, e a minha mãe ainda está à espera que eu lá vá, portanto, e ela achou aquilo muito estranho. Eu disse, bom, mas isso é um sintoma que alguma coisa não está bem. Quando a pessoa começa a falar de coisas que não têm sentido, não é? É um sintoma. Se ela tinha visto a mãe, é porque ela, no fundo, estava a dizer que a mãe estava bem, mas por outro lado, já o que ela me estava a dizer, a experienciar, é que a mãe, no fundo, estava-lhe a dizer uma coisa e achou aquilo estranho. Disse, bom, então a tua mãe já tem alguma situações talvez de demência, não é? Tens que ver isso. Às vezes estar a falar da mãe, ligeiro, é o que percebe. Exato. E isso não é muito, não é normal o envelhecimento. Bom, aqui tem que ter acompanhamento. Mas no fundo é esta a realidade que nós vivemos hoje. Portanto, que é muito diferente daquilo que era há 30 anos atrás. Exato. E isso é que é o grande desafio, não é? Nós fazermos face a estas realidades que são novas também. Em termos do envelhecimento. E o livro trata um pouco disso também. Senhora professora, sei que foi assistente social também durante muitos anos, quer no âmbito de instituições de solidariedade social, não é? Quer no âmbito hospitalar, se não me engano. Na segurança social, sim. Exato. Gostaria que me falasse um pouco da sua experiência, portanto, em primeiro lugar, como abraçou esta área da assistência social? Portanto, do início, enquanto quase menina, digamos assim, até ao presente. Quando eu escolhi o curso, queria ser assistente social, queria defender os direitos das pessoas. A gente tem sempre uma motivação. Tem, assim, bom, eu queria direito, eu queria... Assim, bom, então o serviço social parece-me que faz mais sentido. E então, pronto, formei-me. Quando eu me formei só havia 3 escolas de serviço social em Portugal, porque eu me formei lá no Mintel, que era a escola de Lisboa. Hoje há muitas escolas, mas naquela altura não havia. E depois, quando acabei o curso, fui trabalhar na área também do envelhecimento. Sim, logo no início. Logo no início. Portanto, depois domiciliários, que eram coisas que eu não dominava também, eram coisas novas para mim. E aí eu aprendi muito. Claro. Como é que viviam as pessoas idosas, muitas vezes ir à casa das pessoas, ver as condições em que elas viviam, muitas vezes chocantes, não é? Porque uma coisa é nós vermos as pessoas aqui a passar na rua, outra coisa é quando vamos à casa delas. E isso chocou-me bastante. Portanto, não só ver a vulnerabilidade das pessoas, das dependentes, etc., mas muitas vezes sem condições nem logísticas, nem água, nem luz, tetos a cair, portanto, coisas diabólicas. Depois passei para outra experiência, que foi trabalhar num hospital. Eu queria dizer que às vezes, quando nós pensamos que... eu trabalhei em vários locais, em contextos mais diferenciados e contextos que nós entendíamos que eram menos diferenciados, digamos, mais desfavorecidos. Sim. Então, nos contextos mais desfavorecidos, nós esperamos que, efetivamente, encontrar problemas sociais. Mas quando vamos para contextos que, à partida, são mais diferenciados, achamos que os problemas sociais não existem. Mas isso não é verdade. Portanto, quando eu trabalhei nesse contexto, também com pessoas mais idosas e deficientes, eu encontrei os mesmos problemas que via nos locais em que, nos contextos que à partida pareciam que já estavam tipificados e classificados como mais desfavorecidos. Então, a questão da vulnerabilidade das pessoas idosas é comum, quer nos estratos sociais mais altos, nos estratos sociais mais baixos. Talvez os outros com mais recursos económicos, etc., e que de alguma maneira se possam autonomamente ter essa capacidade de resolução de alguns problemas, mas na verdade a vulnerabilidade é comum nestas circunstâncias. Depois, deparei-me com realidades muito distintas, porque eu trabalhei num hospital e aí tinha doenças, lá está, Alzheimer, portanto eu trabalhei no serviço de neurologia e havia essas doenças todas degenerativas possíveis e imaginárias, portanto algumas que eu nem sabia que existiam. E portanto deparei-me não só com pessoas idosas, mas com pessoas jovens, portanto com doenças muito incapacitantes, muito degenerativas, mortais até, e portanto com necessidades muito específicas também. E o meu último, experiência, apesar de eu ultimamente ter sido, como assistente social, ser mais supervisora das práticas dos assistentes sociais, portanto investir mais nessa área da formação, a minha última experiência foi mais na área da deficiência.
E a deficiência em Portugal está muito maltratada, apesar de existir também uma legislação específica, está muito maltratada e de alguma forma, não só as famílias, mas as pessoas, apesar de existirem até muito boas práticas, muitas, em alguns locais, muito boas condições, mas por mais que elas existam, elas nunca são suficientes para fazer face a essa realidade tão dolorosa para as famílias e tão desgastante como é a área da deficiência. Portanto, pronto, a área da saúde, do envelhecimento e estas questões, é por isso que pronto, passei. Bom, talvez esclarecer um bocadinho, portanto, porque é que surgiu os livros também. Como é que surgiu o convite? Os livros também para coordenar também. Por causa desta experiência. Portanto, quando os profissionais de serviço social fazem trabalho, desenvolvem trabalho que muitas vezes é escondido. Portanto, ninguém sabe. Ultimamente tem tido visibilidade porque realmente estas situações se têm destacado na comunicação social, falar destas questões. Há alguns anos atrás isso não era bem assim. Ninguém sabia o que é que nós dizemos. Sou assistente social. Então andas lá nos bairros sociais, coitadinha, não é? Vais ser presa, levas um tiro. Bom, hoje isso já não é... os problemas sociais ganharam visibilidade. Portanto, estas realidades escondidas, como prostituição, HIV-Sida, as pessoas idosas, a pobreza, etc., através de muitos programas que foram feitos até 2006, 2008, eles ganharam, e o rendimento social de inserção, etc. Então a intervenção ganhou muita visibilidade. E o que acontecia é que nós fazemos muito trabalho que lá está, que também não é visível. Não é? Porque às vezes tem-se a noção que o assistente social só está lá atrás de uma secretária a escrever umas coisas e não sai dali, mas isso não é bem assim. Porque isto é como nós dizemos, o farmacêutico vende medicamento. Não, ele não faz só isso, não é? Faz muito mais coisas. Ele é que faz os medicamentos, não é? Bom, de qualquer das formas, nós temos esta noção. Então, estes livros surgiram também para dar visibilidade a uma profissão, no fundo, que é a nossa, que é a minha, no fundo, que é do serviço social. Que, de alguma forma, tem sido um bocadinho, entre aspas, maltratada comparativamente a outras profissões que investem muito mais na investigação, muito mais, publicam muito mais livros, sabe-se muito mais sobre aquela área científica do que, na verdade, a nossa área científica, porque às vezes nós também vamos buscar o conhecimento, a nossa profissão também é multidisciplinar, nós vamos buscar muito conhecimento a outras áreas científicas, porque para trabalhar na saúde é preciso dominar a questão, muitas vezes as questões do impacto das doenças nas pessoas, quem é que tem estudado sobre isso. Muitas vezes são os médicos, são os enfermeiros, são outros profissionais da saúde, os sociólogos, etc. E, portanto, a nossa profissão vai beber essas áreas, que isso é legítimo, mas falta depois dizer também que tem uma visão das coisas, não é? A nossa visão das coisas não tem tido muito destaque. Então, por isso é que surgiu aqui este projeto que a Lídia abraçou. Em boa hora. para fazer esta, coleção, que são 3 livros, vão ser 3 livros. Este é o segundo, sobre o serviço social, nestas 3 grandes áreas que se destacam. Portanto, a saúde, o envelhecimento e depois há de ser as famílias, para o próximo ano. Parece-me bem. Senhora professora, e aproveitando a sua deixa para 2014, não é? Próximo ano, perguntar-lhe agora, enquanto coordenadora desta obra e portanto, também estando na área da investigação, perguntar-lhe quais são as suas perspectivas para 2014 no que toca, de facto, ao papel da intervenção social junto dos idosos no próximo ano. Assim, de acordo com a sua experiência na prática e de acordo com o corpus teórico também. As profissões da intervenção têm sempre como base legislação, portanto, políticas, né? políticas sociais na área do envelhecimento e da velhice, dos cuidados, etc. O que acontece nestes últimos anos é que não há investimento, ao contrário, há uma regressão relativamente às políticas. Então, o que se espera é que, efetivamente, haja alguém que tome a iniciativa, não é?
os interventores, os investigadores, os próprios decisores políticos. Os próprios decisores e os próprios interessados, não é? Que se unam para construir políticas que sejam amigas também dos idosos. Portanto, não sejam só, digamos, opressoras, digamos assim, ou discriminatórias, mas que criem políticas que evidenciem este grupo na sociedade. Porque senão o que acontece é que os problemas vão se agravando, vão ter muito mais custos. Não é? E, portanto, que se faça programas de prevenção, programas de educação para a saúde, programas de educação de comportamentos, de modificação dos espaços, quer das habitações das pessoas, quer... Porque se as habitações das pessoas tivessem condições, muitas das pessoas que vivem hoje nos lares podiam estar na sua casa e ter cuidados alargados. Portanto, estou-me a lembrar às vezes de casos que existem todos os dias aqui, de assistentes sociais que vão à casa das pessoas mais idosas e que muitas vezes os tetos estão a cair, não há luz, não há água, as escadas estão cheias de buracos, portanto a pessoa está em risco. Muitas vezes tem que se criar, a pessoa não quer sair dali, como é óbvio, é a sua casa, é onde ela se sente bem e faz parte da sua identidade. Mas há um risco acrescido, portanto ela vai descer a escada, mete o pé no buraco, vai partir o colo do fémur, tem mais custos, vai para o hospital, passa lá não sei quantos dias, tem que fazer reabilitação. O que acontece é que a intervenção passa muito por criar estes laços, criar estas empatias, criar esta confiança, de modo que a pessoa possa, de alguma forma, ter outro modo de vida e viver de outra forma, e muitas vezes a outra forma é ir para um lar. Isto podia ser, na maior parte das vezes, resolvido se a casa dessa pessoa tivesse condições. Sim. Porque podia haver, investir num apoio domiciliário mais substantivo, portanto, apoios domiciliários de 24 horas por dia, com outras condições, como há nos outros países mais nórdicos, não é? Porque, às vezes, nós queremos dar os exemplos, em que os serviços são públicos, onde há este apoio de 24 horas, apesar também de estarem a reformular e estarem a pensar, porque a crise toca a todos, não é só a nós, mas na verdade espera-se que haja melhores condições de vida e que o país e que os decisores e que as pessoas todas lutem por essas melhores condições de vida, porque as pessoas possam viver dignamente e com condições, enfim, de vida aceitáveis, não é? Que é isso que se espera. E claro, que os profissionais contribuam também para isso, não é? Para defender os direitos dos idosos, que é isso que se espera. Senhora Professora Maria Irene Carvalho, foi um prazer muito grande estar consigo nesta troca de conhecimento na área, de facto, do serviço social e do seu papel no envelhecimento saudável, não é? Senhora Professora, aproveito agora para lhe desejar um Santo Natal e, portanto, um feliz ano 2014. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada a eu e também um bom Natal e bom ano para todos. Com felicidade. Muito obrigada. Obrigada.